Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João. No vídeo de hoje vou falar sobre este quadrinho aqui, Paul está morto. Bora lá! Este quadrinho, pessoal, é uma reimaginação daquela lenda urbana da teoria da conspiração de que em 1966 ou 1967, não estou lembrado agora, o Paul McCartney teria sofrido um acidente de carro e teria morrido. Então, os Beatles teriam substituído o Paul McCartney por um sósia, igualzinho a ele, chamado Billy Shears. Eu não preciso nem dizer o quão essa teoria é absurda. Claro, tem várias evidências, assim, entre aspas, dessa teoria. Tem várias narrativas que as pessoas vão contando ao longo dos anos. Acho que a mais famosa delas é a da capa da Abbey Road, que teria como se fossem umas pistas que os Beatles deixaram para a morte do Paul McCartney. Você tem o Paul McCartney nessa capa, ele tá segurando o cigarro na mão direita em vez da esquerda, pelo canhoto. Tá certo, eu sou destro. Olha só, pessoal, eu morri porque eu tô com um gibi na mão esquerda, mas tá certo. Então é uma teoria absurda. O Paul McCartney, assim, se ele tivesse sido substituído, então deve ser um sósia melhor que o Paul McCartney original, né? Porque o sósia teria cantado Let It Be, cantado um monte de músicas, cantado Michael Jackson, né? Teria participado da banda Wings. Mas enfim, é uma teoria absurda assim. E a ideia desse quadrinho é pegar essa teoria absurda e criar uma narrativa, criar uma trama de como os Beatles teriam reagido à morte do Paul McCartney e como que essa troca por um sósia teria acontecido caso essa teoria fosse real. Tem vários livros e vídeos no YouTube, blogs, sites falando sobre essa teoria. Caso você não conheça ela direito, você pode procurar aí no YouTube ou na internet por aí afins, você vai encontrar. Mas enfim, esse quadrinho aqui, escrito pelo Paulo Barão e desenhado pelo Ernesto Garbonetti, que são italianos, se eu não me engano. Eu sei que, deixa eu colocar aqui, Eu sei que esse quadrinho saiu originalmente na Itália e aqui no Brasil foi publicado pela editora Comic Zone. Esse aqui é o meu primeiro quadrinho da Comic Zone, veio até esse marca-página bonitão aqui, ó. Postei uma foto no Instagram, fazendo assim. Me sigam no Instagram, pessoal, vai estar na descrição. Mas enfim, minha gente, esse quadrinho aqui, como eu disse, ele vai trazer essa reimaginação. E acho que o primeiro ponto que eu venho a destacar sobre ele é de que é muito bacana com a caracterização de cada Beatle. O Paulo Barão caracteriza eles muito bem, pelo que você vê em entrevista, que você lê por aí, vê em documentário, você imagina da personalidade de cada Beatle. Tá tudo muito bem colocado aqui, principalmente no que cada Beatle reage à morte do Paul. Por exemplo, você tem primeiramente sendo mostrado, olha só que arte bonita, vou falar mais sobre ela depois. Você tem mostrado primeiramente aqui o Brian Epstein, que é o Brian Epstein é o produtor, né? Deixa eu verificar aqui. O empresário dos Beatles, sim, contando ao John Lennon que o Paul morreu. O John Lennon a princípio não acredita, fica fazendo piadinha sobre isso, mas depois quando cai a real nele, ele fica furioso e começa a destruir os aparelhos da banda. Eu até comentei com um amigo meu sobre essa HQ, falei sobre isso, ele falou, é bem a cara do John fazer isso mesmo. Então todos os Beatles são muito bem caracterizados aqui. Tem uma parte muito bacana, muito interessante, melhor dizendo, quando o John vai contar pro Ringo, vai contar pro George, e aí eles ficam tentando imaginar se na verdade foi um suicídio com o McCartney, porque eles não querem acreditar nisso. É difícil se encarar essa dura realidade, então eles têm muito pesar disso. Mas também essa é uma HQ que tem um aspecto, além dessa teoria e tal,
ela toma um rumo mais investigativo, que é algo que eu não esperava. Depois que os Beatles sabem da morte do Paul, então eles vão investigar o local que o Paul supostamente teria morrido. Eles não encontram carro, não encontram corpo nenhum do Paul, porque, segundo o Brian, é um caso de segurança nacional. Porque um grande astro do rock, pra você não tem dimensão alguma do que eram os Beatles em 1967, que é quando se passa essa história, eles eram astros do rock. Se dizer que são astros do rock é um eufemismo, mas bem, eles eram as pessoas mais conhecidas do planeta Terra e uma das mais adoradas também pelos seus fãs. Então você tem um membro dos Beatles morrendo de forma tão trágica, no caso de segurança nacional. Imagine tanto de fãs, de adolescentes que iriam se matar por causa disso, que iriam ficar mal, se matar por causa dessa morte por McCartney, o que não é algo difícil de imaginar. Você tem, por exemplo, pegar de exemplo o suicídio do Kurt Cobain em 92, 93, eu acho. E aí ocorreu muito nos Estados Unidos, principalmente, de ter jovens se matando por causa da morte do Kurt Cobain. Então o governo esconde o corpo do carro, o carro e o corpo do Paul, e até por isso eles substituem o Paul por um sósia. Mas os Beatles não caem muito nessa conversa e eles vão investigar se ele teria realmente se ele realmente teria sofrido um acidente, se ele teria cometido suicídio. Eles também acham que não foi isso. Então eles começam a desconfiar de assassinato. E aí a história vai se desenrolando, uma história bem curtinha, 120 páginas apenas, dá para ler em uns 40 minutos. É uma narrativa bem fluida mesmo. Então eu não vou mais contar tanto da história para não dar spoilers. O que eu posso dizer é que no final tem 2 plot twists que são muito bacanas. Você realmente lê e fala: ah, caramba, o Paulo Barão me pegou. Realmente é algo que você não espera que aconteça. Realmente é um quadrinho que poderia ser previsível, mas não é, porque o Paulo Barão foi muito engenhoso em criar essa trama. A história também é muito recheada de referências a episódios, a eventos que ocorreram com os Beatles. Agora falemos sobre a arte maravilhosa do Ernesto Carbonetti. Olha só, ele tem essa arte mais experimental, mais expressionista, principalmente se você prestar mais atenção nas mãos. Ela é meio exagerada, meio caricatural mesmo. Se você pegar os rostos dos personagens, eles têm umas feições bem aguçadas, e pelas mãos, como eu já falei, dá pra perceber bastante isso. Além das cores, que também são por parte do Ernesto, que você tem 2 tipos de cores aqui na história. Você tem essas cores vibrantes, gritantes, emanando toda a psicodelia, deixa eu falar psicologia, toda essa psicodelia dos álbuns Magical Mystery Tour, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um nome bem grande para um álbum. Mas também tem algumas cenas que eu não vou comentar muito sobre essas cenas, mas elas são focadas no Billy Shears, no sósia, e elas são em preto e branco, fazendo referência ao período mais inicial dos Beatles, em que eles usavam corte de cabelo igual, e como era um período mais antigo, todas as gravações eram em preto e branco. Enfim, também é uma edição que tem bons extras, aqui pela editora Comic Zone. Esse aqui é o processo de formulação da capa, tem alguns estudos de personagem do Ernesto. Olha só, você vê que o Ernesto Carbonetti é realmente um artista de mão cheia, e aqui por esses extras dá pra ver todo o entrosamento do Paulo com o Ernesto para produzir essa HQ. Recomendo fortemente para fãs dos Beatles, tendo ideia que é uma história, não é uma história genial. Eu vi resenha na internet, gente dizendo que é só
uma história baseada em uma teoria maluca dos Beatles, não serve nada. Não é uma história genial, mas é uma história divertida se você for com essa mentalidade de que é só uma história para brincar com essa teoria, para brincar com essa situação. Você vai sim se divertir se você for um fã dos Beatles. O preço original dela é R$60, eu acho caro. Inclusive eu acho que é esse o preço que está na Amazon, mas na Semana do Consumidor eu comprei por R$22, muito barato mesmo. E eu já estava afim. Nesse filme, uma leitura prazerosa, uma leitura muito rápida, muito fluida. Só de curiosidade, esse tema do Paul morrendo já apareceu em outros quadrinhos. Na Batman 222 de 1970, você tem uma história em que o Batman ele investiga a morte de um dos integrantes de uma famosa banda de rock britânica. Claro, não diz o nome dos Beatles, acho que na época inclusive os Beatles ainda estavam em atividade, mas essa história brinca com isso. E tem a Mônica 174 de 2001, a história do Penadinho, que também brinca com isso. Só de curiosidade aqui pra vocês. Nesse filme, pessoal, um HQ muito bacana. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana. Tem vídeo regularmente sobre quadrinhos, sobre livros, sobre tudo que a gente gosta, né? Compartilhe com seus amigos. Comenta aí se você é fã dos Beatles, se você gostou dessa HQ, se gostou do vídeo, tudo, comenta qualquer coisa aí. E vamos debater sobre este quadrinho, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.